aquele que é digno de toda honra e toda glória. Eu creio que se faz presente aqui neste lugar, porque a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali está. O Senhor não quer habitar somente em lugar que tem multidões, mas aonde tiver 1, 2, 3, 4, 5, adorando Ele em espírito e em verdade, Ele vai se fazer presente. Porque Deus ama a verdade. Foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo. O inimigo falou para Jesus lá no deserto: alimenta este povo, Jesus. Eles têm fome de pão. Jesus falou: não, eles têm fome da verdade. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Livro de Atos, capítulo 2, no versículo 14 até o versículo 21. Depois nós pulamos para o versículo 41. Agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Ele me concede de pregar a sua palavra, que é algo precioso. Se todos chegar aqui onde nós estamos na frente, é um lugar maravilhoso. Atos 2, capítulo 2, versículo 14 até o 21, e depois o versículo 41. Porque a palavra de Deus fala que tem um tempo para nós ouvir, mas também nós temos o tempo de pregar aquilo que nós ouvimos. É o tempo de absolver e o tempo de passar aquilo que nós absorvemos. Então é gratificante. Eu passei um bom tempo no banco ouvindo a palavra de Deus, e eu falava para mim mesmo que eu não tinha essa capacidade de chegar na frente, de pregar. Mas a mensagem que eu vou pregar para vocês nesta noite, que eu vou falar, é de um ser extraordinário, que Ele dá força, Ele dá ânimo, Ele usa a nossa voz para falar daquilo que Ele quer, que é da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Pedro se dirige à multidão. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos. Dirigiu-se em alta voz à multidão: ouça com atenção, todos vocês, povo da Judeia, habitantes de Jerusalém. Escuta o que eu digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus diz: derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se escurecerá, a luz se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Glória a Deus. Levante a Bíblia para o alto. Vamos orar a Deus nesta noite. Aleluia, porque eu creio que Ele se faz presente aqui neste lugar. É o Espírito Santo que nos dá força para falar da sua palavra, para ter o interesse de ouvir a sua verdade. Ó Deus maravilhoso, meu Pai, eu te apresento, meu Deus, o manual do crente, que é a tua palavra. Esta palavra, meu Deus, que é mais valiosa do que o ouro que tem sobre esta terra. Mais valiosa, meu Deus, do que o ouro que está, meu Deus, sobre o solo de Canaã dos Carajás. Por isso, meu Deus, eu te peço nesta noite que tu venha, Pai, abrir o meu entendimento, o entendimento do teu povo, para entender, absorver a tua palavra.
E que o diabo, meu Deus, não venha, Pai, tirar esta semente que vai ser semeada neste campo, que é o coração do teu povo. Por isso eu te agradeço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome extraordinário. Que assim como os evangelhos de Cristo, de tudo aquilo que Ele fez, é um livro que existe muitos milagres, fé, poder e maravilhas. Então nós vemos que quando Jesus ele escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos, eram homens imperfeitos, homens simples, que precisavam ser modelado, que precisava ser ensinado, capacitado. Jesus também precisava entender cada um. E assim foi que aconteceu. Depois de cumprir seu ministério, de ser levado ao céu, ele se reuniu com seus discípulos e ele deixou uma promessa para que eles não saíssem de Jerusalém, que eles ficassem ali quietinhos naquele lugar, porque o Pai enviaria o Espírito Santo e o Consolador. Foi isso que ele falou lá em João, que ele não ia deixar eles só, porque já tinha um aperto, eu creio, no coração dos discípulos, de Jesus subir, eles ficaram só, seu líder espiritual, que era o Senhor. Então ele estava ali reunido, naquele cenáculo, naquele lugar, numa residência. E a palavra de Deus fala que eles reunidos ali no lugar, não somente de conversas sem sentido, mas de oração. Que eu admiro muito a igreja primitiva, porque eles se destinavam a orar, a clamar ao Senhor. Existe mesmo uma passagem no livro de Atos, que quando eles foram confrontados pelos líderes, governadores daquela época, que Pedro e João foram levados até reis para falar daquela doutrina da qual ele pregava. Então eles chegaram ali naquele lugar, eles começaram a orar, clamar: Senhor, dá-nos força. E a palavra de Deus fala que naquele exato momento ali o lugar tremeu, como uma resposta que Deus estava com a sua igreja. Então nós vemos que eles estavam ali reunidos e a promessa se cumpre. Ouve-se um som como de um vento, de um vendaval, e surge línguas de fogo. E a palavra de Deus fala que cada língua de fogo daquela cai sobre um discípulo daquele, e eles ficam cheios do Espírito Santo, mais animado ainda, porque eu creio que eles imaginavam que o Cristo, que ia libertar o povo de Israel, viria como muitos que Deus enviou. Eu creio que na mente dos discípulos eles poderiam imaginar que o Santo de Israel, o Cristo, ele viria assim como Gideão libertou o povo de Israel, assim como Davi venceu o Filisteu. Eles imaginavam desta forma, só que não era desse jeito, porque Cristo ele veio mansamente, mas ele pregava a verdade, e a verdade esmagava o poder de Satanás, na simplicidade do que ele falava, mas tinha um poder tão grande. Era um poder que a verdade ela tem sobre as nossas vidas, que ela transforma. A Bíblia ela nos confronta, ela nos adverte, e ela vai contra o nosso querer, contra o nosso bel prazer, porque ela fala para o nosso bem. Então eles imaginavam dessa forma. Quando Jesus subiu, o líder espiritual que ficou ali no meio foi Pedro, porque Jesus Cristo já tinha entregado as chaves do céu na vida, nas mãos de Pedro. Então quando eles foram batizados ali pelo Espírito Santo, a palavra de Deus fala que eles começaram a falar em várias línguas, naquilo que o Espírito Santo entregava. E a palavra de Deus fala que naquela época muitos visitavam Jerusalém, porque era um lugar onde muitas nações vinham para adorar o nome do nosso Deus, porque era uma cidade santa, mas também era uma cidade completamente
espiritual, cheia de fé. Porque as nações que ouviam falar do Senhor, do Deus dos exércitos, dos milagres que Jesus Cristo fez, e ainda faz até hoje, elas tinham uma grande curiosidade e vinham até Jerusalém. Então a palavra do nosso Senhor fala que naquele exato momento, via várias pessoas de várias nações, e elas começaram a ouvir os discípulos falar em várias línguas, língua mesmo até das suas regiões. Então eles começaram a ficar espantados, e outros começaram a escarnecer daquilo que estava acontecendo. Então Pedro, como sendo um líder espiritual, ele tomou a frente, do qual eu li aqui no versículo 14. Ele, como líder, ele deu um passo à frente e ele fez uma pregação extraordinária. Ele falou tudo aquilo que estava escrito na palavra do nosso Deus. Ele falou que o discípulo não estava bêbado, como alguns escarneceram naquele exato momento. Ele estava embriagado, falando coisa sem pé, sem cabeça. Ele falou que era da promessa que Deus tinha prometido lá no livro de Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E os jovens, os velhos, teriam sonhos, visões. E todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Olha, de imaginar que Pedro, um pescador do mar da Galileia, que todo mundo, eu creio que naquela época conhecia a vida de Pedro, um pescador que pescava humildemente ali para o sustento da sua família. E naquele exato momento ele já cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então ele tomou a frente com ousadia. Nós não estamos embriagados. Ele poderia dizer em outras palavras, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheio da promessa que o Senhor disse, que o Senhor falou, que o Senhor prometeu. Ela se cumpriu hoje. Então muitos ficaram admirados com a pregação de Pedro. Foi uma pregação bem simples. Ele começou a falar de tudo que estava escrito na Bíblia, do que estava predestinado a acontecer, até mesmo do reinado de Davi, que Deus prometeu que do seu reinado seria um reinado para toda a eternidade, que depois que ele morresse haveria um rei que seria rei para toda a eternidade. A palavra de Deus fala que Davi não estava falando, e Pedro explica que ele não estava falando de si mesmo, mas do Cristo. Até mesmo Moisés fala que lá no Antigo Testamento, que Deus levantaria outro do meio do seu povo, e todos aqueles que ouvissem seria salvo, mas aqueles que não dessem crédito seria excluído do povo de Deus. Este homem do qual Pedro, Davi, Moisés falava era Jesus Cristo, que deixou um grande legado para os seus discípulos. E a palavra de Deus fala que depois desta pregação, de tudo aquilo que Pedro mencionou, que estava escrito na palavra do nosso Deus, as pessoas começaram a se perguntar, porque a palavra que Pedro pregou, ela foi de íntimo ao coração, ela foi de íntimo à alma. É do que eu falei agora há pouco aqui, do qual o inimigo tentou Jesus Cristo ali no deserto. Alimenta o povo tem fome. Eles têm fome de pão. Jesus Cristo disse não. Eles têm fome da verdade, é da palavra de Deus. O homem não consegue viver só de pão. O homem consegue viver da palavra do nosso Deus. Porque ainda que você tenha o seu celeiro cheio e abundância, mas se você não tiver felicidade em Deus, você não consegue viver. Você não consegue ser feliz. Vê aquele homem que era rico, e no exato momento ali ele começou a criar uma vaidade sobre a sua alma. Ele falou, não, vou derrubar esse celeiro, construir outros maiores, encher, e dizer assim, não, come, sossega tua alma. E o Senhor falou, hoje mesmo pedirão a tua alma.
Então não é só de pão que vive o homem, mas é da palavra de Deus. Foi isso que Pedro pregou naquela época. Aquele povo, eles já tinham ouvido falar de Jesus, eles já tinham ouvido a mensagem de Cristo. Naquele exato momento ali era o ministério dos apóstolos, o ministério dos discípulos. Havia um ser maravilhoso no meio daquele povo, dos discípulos, que era o Espírito Santo. Ele estava ali presente, assim como ele está aqui nesta noite. Ainda que nós não vemos com o nosso olhos físicos, mas nós sentimos com a nossa alma, com o nosso espírito, porque ele está presente aqui. Se Jesus Cristo falou que ele não ia deixar só, é porque o Espírito Santo estaria com o seu povo. Ele está aqui presente nesta noite, dando força a cada um, dando ânimo, porque o inferno todos os dias prepara canhões e canhões, armadilhas e armadilhas para te derrubar, para te tirar do caminho do Senhor, para te afastar do caminho de Deus. Olha que não é de admirar que o próprio inimigo atacou Jesus lá no deserto. Ele não foi com a verdade, ou não foi com a mentira, foi com a verdade. Ele atacou o Senhor com a verdade, só que Jesus rebateu também com a verdade. É isso que o inimigo está fazendo nesses últimos dias. Homens e mulheres de Deus que não estão vigiando, e o mal ataca com a verdade, e muitos caem. Então nesse exato momento aqui, quando Pedro ele abre sua boca cheio de ousadia, cheio do poder do Espírito Santo, que ele fala da verdade, que ele abre a verdade, ele abre o verbo, que é o Senhor. Aquele povo viu uma grande sede, uma grande fome de agarrar aquela mensagem, de trazer aquela mensagem para dentro de si. Só que tinha um porém. Eles fizeram a interrogação para Pedro: o que nós devemos fazer? Pedro falou: arrependei-vos dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus, seja uma nova criatura, e vocês vão ver uma transformação sobre a vida de cada um. Então a palavra de Deus fala que eles agarraram aquilo. Olha que eles estavam sedentos pela palavra de Deus, porque aquelas nações, aqueles povos já tinham ouvido muitas religiões, muitos deuses. Só que a palavra de Deus fala que só há um que pode salvar. Pode se pregar muitos, pode se falar muitos, de muitos deuses, de muitas religiões, mas eu falo para vocês, o fim dela é nada, porque só há um que pode salvar, que é Jesus Cristo. Ele